Olá pessoal, tudo bem? Este programa que começa hoje é decorrente de uma gestação de alguns anos. Me foi feito um convite há alguns anos atrás para que eu criasse um programa e eu nunca quis fazer, porque eu achava, primeiro, fazer sobre meus projetos, em cima dos meus projetos, ficaria algo enjoativo, muito tendencioso, enfim, não era o que eu queria. Então eu nunca pensei, nunca parei para pensar. Dessa vez eu comecei a pensar, já que me foi feito novamente o convite, alguns meses atrás, eu comecei a pensar na possibilidade de realizar esse programa. Então, eu elaborei uma ideia, pensei numa ideia, e essa ideia foi trabalhada, veio sendo trabalhada, no sentido de fazer uma coisa diferente, algo diferente. Eu sempre quis fazer alguma coisa que acrescentasse a vocês que assistem os programas de TV e acrescentasse algo informativo, algo instrutivo, que acrescentasse valor, que é o que falta hoje no mercado. A gente assiste vários programas que não nos acrescentam nada e que só simplesmente visam nos entreter. Então, foi criado um projeto em cima de uma indústria que movimenta o país de uma forma contundente, que é a indústria da construção civil. Então eu pensei em fazer algo que esclarecesse a todos como funciona essa indústria, de que forma ela se movimenta, o que ela acrescenta à economia de um país. Enfim, é uma indústria geradora de muitos empregos e quando ela vai mal, o país vai mal. Então, parte disso tudo é devido à falta de conhecimento, à ignorância dos administradores, à ignorância das pessoas até que atuam na área, de não valorizar determinadas coisas, determinadas pessoas, determinados pontos desta indústria. Então nós vamos abranger nesse programa, se Deus quiser, todos os aspectos desta indústria que movimenta um país, que movimenta o planeta, que é a indústria da construção civil. Então nós vamos falar sobre o pedreiro, sobre o auxiliar de pedreiro, vamos falar sobre o serralheiro, sobre o carpinteiro, vamos falar sobre o mestre de obras, engenheiro de obra, o dono de construtora, a construtora, vamos falar de políticas da construção civil, políticas urbanas, políticas de código de obras, de plano diretor, vamos falar sobre fornecedores da indústria, de revestimento, de pintura, indústria estética, a indústria metalúrgica, enfim, todo aquele conjunto que orbita em volta dessa indústria, que vive dela e que precisa dela para sobreviver. Muitos empresários hoje estão à míngua porque a indústria civil, da construção civil, não vai bem, porque o país não vai bem, então é uma cadeia, né, o famoso efeito dominó. Então eu pretendo fazer com que isso seja interessante, agradável e que não enjoe vocês e que façam com que vocês procurem o horário para assistir os programas. Então nós vamos começar hoje entrevistando um profissional muito importante na cidade de Criciúma, que é o Tadeu Vassoler. Ele administra um setor importantíssimo na prefeitura e que nós vamos falar agora, ok? Então é um prazer, espero ter com vocês uma viagem daqui para frente bastante interessante. Obrigado.
Olá pessoal, como eu falei há pouco, cá estamos na Prefeitura Municipal de Criciúma para entrevistar, na verdade não entrevistar, conversar com um amigão meu de muitos anos, o Tadeu Vassolero. Tadeu é um arquiteto que começou comigo estudando, mas como ele é bem mais velho que eu, entendeu? Aí então nos separamos e nos reencontramos mais tarde. Como sempre, abordando assuntos de interesse de todos, no exclusivo programa sobre o mundo da construção civil, desde o projeto até a concretização da ideia que vai se tornar realidade. Bom, apresentando aqui o meu amigo Tadeu, de longa data, né? E aí meu colega, damos aula juntos numa disciplina de projeto, numa universidade aqui da região. Tá? Tadeu, tudo bem? Tudo bem, Paulo. Como é que vai? Bem, né? Sempre trabalhando na área, né? Então, isso que é importante. É, exatamente isso. Como é que foi o teu início profissional? Como é que começou o Tadeu arquiteto? Bom, eu quero dizer que em 77, quando terminei o 2º grau, eu defini que eu ia fazer uma faculdade. E aí, como no 2º grau eu já trabalhei e fiz o curso técnico em desenho de arquitetura, então eu tive essa vontade de continuar. Então fiz o vestibular em 77, daí passei e fui para São Leopoldo fazer arquitetura lá, uma vez que no estado não contemplava ainda a faculdade de arquitetura. Então comecei em 77 e concluí em 83 a faculdade. Concluído, retornei para Criciúma. Retornando para Criciúma, abri um escritório e comecei a trabalhar na iniciativa privada. Era muito bom, porque eram poucos profissionais, a gente tinha trabalhos, né? Então, posso dizer que nunca, nesse tempo, fiquei sem trabalho. E em 86, eu fui, assim, como é que eu vou te dizer, convidado. A gestão era do prefeito Zé Augusto Ilse. É isso que eu ia te perguntar, como é que tu começou na prefeitura? Isso, então eu fui convidado pelo então prefeito José Augusto Ilse para ocupar uma cadeira. Nessa época não havia necessidade de entrar por concurso público. Eram convidados profissionais, uma vez que eram poucos profissionais até na cidade, né? E eu, no momento, não aceitei. Eu disse que não, que eu ia pensar. Então, praticamente, quando decidi em vir para a prefeitura, foi no ano de 86. Eu levei mais de um ano para decidir se eu vinha para a prefeitura ou não. Desde 86 estás aqui, então? Não é isso? Isso. Então, eu comecei em 86, né? Fiz um período de experiência e fui realmente admitido em novembro de 87 com carteira assinada como arquiteto. Nessa época, eu era o único arquiteto como funcionário da prefeitura. Tadeu, se chamava DPFT, o que é isso? Eu demorei acho que uma meia hora para decorar essa sigla, DPFT. Quando eu ligava para ti era falar com o Tadeu da DP, ela que dizia, ela que terminava a frase, a telefonista. Sempre se chamou DPFT, e o que quer dizer DPFT? Não, em 87 eu fiz parte também da situação da liberação de licenças para construir, e a sigla chamava-se DPU, Departamento de Planejamento Urbano. Então, uns 4 anos depois, na próxima administração, então é que foi mudado a sigla. Então passou-se a chamar DPFT. Significa Divisão de Planejamento Físico Territorial.
Ok, beleza. E como funciona o DPFT? O que ele faz? A DPFT, ela controla a licença e o habite-se de todas as edificações da cidade. Então, toda pessoa que deseja reformar, ampliar ou construir qualquer obra, seja ela comercial, industrial, residencial ou diversificado, deve passar primeiramente pela análise da DPFT. O que nós fizemos aqui? Nós recebemos o contribuinte e ele diz assim: eu quero ampliar minha obra. Então, a DPFT analisa o projeto dele, verifica como que ele quer ampliar, porque ele terá que obedecer parâmetros urbanísticos do tipo recuos frontal, lateral e fundo. Então, a partir dessa análise é que a gente orienta ele da possibilidade de ampliar ou construir. A reforma, geralmente, a edificação já está pronta, então a gente só controla a licença para ele ter em loco a autorização, uma vez que as pessoas hoje se preocupam muito quando está sendo mexido em alguma obra para ver se ela tem licença. Então, é na DPFT que a gente faz todo esse trabalho. Quando é anunciação de obra nova, então todo profissional, sendo ele arquiteto, engenheiro ou técnico em edificações, ele deve apresentar o projeto aqui na DPFT, mediante uma análise de nossos técnicos, estando de acordo com as normas do Código de Obras e do Plano Diretor. Então a gente autoriza, através de um documento que se chama Alvará de Construção, a ele dar início na obra. Ok, tu falasse o contribuinte vem aqui. É mais intenso o movimento do contribuinte ou ele é representado por um profissional, quer seja engenheiro ou arquiteto? Olha, Paulo, hoje existe a grande presença, te digo, que é do contribuinte, porque o engenheiro ou o arquiteto, a maior parte deles elaboram esses trabalhos no escritório e depois entregam ao cliente deles, e o cliente deles é que passa a vir aqui para saber como que ele faz, porque um dos interesses maiores é saber assim: eu já posso saber quanto que vai custar a minha licença? Então a gente orienta que nesse momento ainda não dá para orientar a questão do quanto ele vai gastar. Então, porque hoje, né, são valores, né, que a pessoa tem a preocupação se ela até vai poder pagar ou não, então ele já quer todas essas informações adiantado, que não é o objetivo do profissional. O objetivo do profissional é fazer um bom projeto e que esse projeto seja analisado e que ele seja extensivo ao canteiro de obras. Estamos aqui na Prefeitura de Criciúma, Municipal de Criciúma, com o arquiteto Tadeu Vassoler, que gerencia o DPFT, que vocês já puderam ver o que se trata. Tá? Temos aqui assunto para muitos programas, mas vamos tentar nos limitar a este primeiro. Tá? No futuro, se vocês quiserem, voltamos a falar com o Tadeu. Tá? Então vamos ao intervalo. Voltando então com o arquiteto Tadeu Vassoler,
na Prefeitura Municipal de Criciúma, neste primeiro programa, que visa orientar a todos como funcionam as coisas dentro da indústria da construção civil. Vamos perguntando então, voltando ao arquiteto. Tadeu, como é que funciona? Tu me falasse que a maioria é o contribuinte e o profissional nem sempre vem, ou a maioria não vem. Como é que funciona daí para frente essa conversa do contribuinte contigo até chegar lá no que ele quer? Ele já vem aqui querendo liberação do habite-se, para poder construir, para poder morar, para poder reformar, enfim. Como é que funciona isso, Tadeu? Bom, Paulo, em primeiro momento, o contribuinte ou profissional, ele vem à DPFT protocolar o projeto. Esse projeto, a partir da entrada, ele vai para uma sala de análise, né, onde nós temos 3 profissionais da área da engenharia que analisam todos os projetos, de acordo com o Código de Obras e o plano diretor. Então, desde uma ampliação até a edificação maior que se apresenta na cidade, né? Então, temos obras de muitos metros quadrados, 90 mil, vai ter obra agora de 100 e poucos mil metros quadrados, então passa por essa análise. Feita essa análise, resulta numa folha de correção. Tem projetos que são aprovados porque contemplaram a lei do plano diretor e do Código de Obras, e tem projetos que muitos profissionais desconhecem as exigências e acabam fazendo algum erro no projeto. É entregue uma folha de correção onde aponta todos esses erros. O profissional retorna com esse projeto para o escritório, arruma todas essas situações que não atenderam às exigências da lei e devolvem, num segundo momento, o projeto para nós, para fazer mais uma revisão. Uma pergunta, como é que o contribuinte, que seria o cliente, reage diante de uma folha com 20, 30 acertos? Ele fica assustado, mas a partir do momento que ele começa a fazer a leitura, ele vê que tudo isso ali não são só erros, são muitas observações para ele também não errar durante o período da construção, né? Então, isso é muito importante. Mas tem aqueles que se apavoram mais, outros menos, ou aqueles que também não se apavoram, né? Isso já é comum. Então, feito essa etapa, corrigido o projeto, nós temos 2 profissionais da DPFT que voltam a revisar. Eu ou a arquiteta Fran, que acabamos liberando a obra para a licença de construção. Então, feito isso, ele faz o quê? Ele tem em mãos o alvará para construção, né? Um pouquinho antes de fornecer o alvará, é feito uma visita in loco, onde a gente fornece o alinhamento, como se diz. Isto é, define o recuo frontal. A obra só pode iniciar a partir dessa estaca. E tem muita gente que não aguarda esse alinhamento, automaticamente erra a implantação. Errando essa implantação, o que requer? Requer a mudança, a demolição do que fez até aquele momento para adequação desse recuo, né? Então, feito isso, a pessoa dá o início na obra e ela vai até a conclusão. Concluída a obra, não precisa estar pintada. O restante, todos os serviços devem estar concluídos. Então, para ele requerer o habite-se. O que é o habite-se? O habite-se é o documento que contempla, né, que a obra foi edificada de acordo com os parâmetros urbanísticos, né, que exigem, que é volto a falar, o Código de Obras e o Plano Diretor, e que ela foi concluída obedecendo o projeto aprovado junto à municipalidade.
Estando dessa forma, ele daí tem em mãos o habite, que o habite ele define que a obra está concluída. Isto é, para uma posterior também averbação junto à escritura, que muita gente tem dificuldade de entender. O termo correto é matrícula, no cartório. Mas, então, eu sempre falo as duas coisas, matrícula e escritura. Então, o habite dá a condição de essa obra ser averbada. Dizer que naquele terreno tem uma obra construída de tantos metros quadrados, né? Muitos casos, o que acontece? A pessoa não obedece o projeto aprovado. Automaticamente ela não recebe o habite até que a obra seja adequada. Ou feito uma análise por nós ali no departamento e dizer, não, essa etapa não interfere na questão construtiva. Então a gente acaba liberando o habite. Mas eu digo o seguinte, que ninguém, nem técnico, nem mestre de obras e muito menos o proprietário deve, Paulo, iniciar qualquer edificação, seja ela reforma, ampliação ou anunciação de obra nova, sem o aval da municipalidade, porque muitas delas estão erradas na questão quando da exigência dos recuos, que isso é muito importante para o município. Eu gostaria de saber que tu falasse aí algumas vezes em código de obras e plano diretor. Qual é a diferença de uma coisa e outra a nível para o leigo saber? Por que tem que se obedecer os dois? E o que são esses dois? Bom, o Código de Obras, né, hoje o número dessa lei é 2.847, ele é de 93, estamos fazendo a revisão dele, acredito que ela fica aprovada no ano que vem, né? O Código de Obras, Paulo, ele contempla todas as dimensões mínimas para mim poder fazer um projeto. Isto é, exemplificando, dimensão dos dormitórios, sala de estar, jantar, sanitários, circulação e outros afins. Então o Código de Obras, ele define essa situação. Então eu preciso sim conhecer o Código de Obras para poder projetar. Exemplo, muitas pessoas apresentam um dormitório, por exemplo, menor do que contempla o Código de Obras. Está equivocado. Na hora da análise, a gente vai pedir para ele refazer essa área. Porque eu vou exemplificar assim. O primeiro dormitório terá que ter 11 metros quadrados. O segundo, 9. O terceiro, 7. E o quarto, 5. É nessa hierarquia. O Código de Obras, então, define as dimensões mínimas dos compartimentos, dos usos da edificação. O plano diretor é uma lei que define o zoneamento da cidade. É onde, quando e por que eu posso construir determinado uso. Isto é, o residencial, o comercial, o industrial. E ele contempla as questões dos parâmetros urbanísticos, tipo índice de aproveitamento, que é o quanto que eu posso construir em relação a metros quadrados, a taxa de ocupação, que é o quanto eu posso ter de projeção, eu olho uma vista aérea, o quanto que eu posso ocupar a geometria da minha edificação no terreno. As questões de estacionamento, né? Isto é, a boa condição de habitabilidade. Os dois contemplam isso. Então, o código definindo as dimensões mínimas de cada compartimento e o plano diretor, o zoneamento, onde eu posso e onde eu não posso construir determinadas edificações e usos. Então, pessoal, eu gostaria de agradecer aqui ao meu grande amigo arquiteto urbanista Tadeu Vassoler, que gerencia o DPFT, a divisão da prefeitura, que é responsável pela liberação para a gente poder morar ou não, habitar ou não. E
é um grande prazer. Muito obrigado, Tadeu. Fica aqui o agradecimento do colega, tá? E espero que vocês tenham gostado da matéria. E até breve. Até a próxima semana.